Em 2021, logo após o falecimento da minha avó, minha irmã e eu ficamos devastadas. Nós tínhamos cuidado dela durante o período de cuidados paliativos. E depois que ela partiu, nenhuma de nós queria dormir sozinha. Por cerca de um mês, eu dormi na cama da minha irmã. Não dividíamos uma cama desde a infância. O quarto dela era pequeno. Havia uma escrivaninha bem perto do pé da cama. Qualquer pessoa que tentasse passar por ali, teria que se espremer, empurrando a cama inevitavelmente no processo. Uma noite, e trancamos o apartamento como sempre fazíamos, e fomos deitar. No meio da noite, eu acordei. Eu vinha tendo muitos problemas para dormir desde a perda da minha avó. E então, eu ouvi a porta do quarto se abrir. Ouvi, e senti, algo entrar no cômodo e caminhar até o pé da cama. O que quer que fosse, se espremeu entre a escrivaninha e o colchão, empurrando fisicamente a cama. Foi o suficiente para eu sentir o movimento. Aquilo também esbarrou em uma sacola com garrafas de água vazias que estava ali perto, fazendo barulho. E depois, parou bem ao meu lado. Esta é a parte que ainda me perturba. Anos depois, eu senti uma certeza absoluta de que não deveria olhar para aquilo. Eu não consigo explicar o porquê. Eu não estava paralisada. Mas cada instinto no meu corpo me dizia para não levantar a cabeça e não olhar. Após o que pareceram 2 longos minutos, aquilo se afastou do meu lado, se espremeu de novo entre a escrivaninha e o colchão, movendo a cama mais uma vez, e foi para o lado da minha irmã. E ficou lá, parado. Pouco depois, ouvi a porta do quarto se fechar. No segundo em que aquilo sumiu, minha irmã agarrou a minha mão e sussurrou: "Yana, acorda. Tinha algo aqui no quarto com a gente." Meu sangue congelou. Porque eu já estava acordada. Nós conversamos e comparamos o que sentimos. Ela também estava acordada o tempo todo. Sentiu aquilo parado ao seu lado, e quando a criatura se moveu, chegou a roçar no pé dela. Minha irmã sentiu exatamente a mesma coisa, e uma voz na mente dizendo para nunca olhar para aquilo. Checamos o apartamento na mesma hora. As portas e janelas continuavam trancadas por dentro. Morávamos no térreo, sem sótão ou porão. Até hoje, e nenhuma de nós consegue explicar. Havia evidências físicas. A cama se moveu 2 vezes, as garrafas fizeram barulho, a porta do quarto abriu e fechou. Mas as portas de entrada continuavam intactas. Honestamente, e eu prefiro acreditar que era um alienígena, do que aceitar a ideia de que um homem real estava ali, no escuro, nos observando dormir. Há alguns dias, comprei alguns charutos. Gosto de usá-los para desacelerar um pouco, e aproveitar o momento neste mundo tão acelerado. Eram cerca de 1h30 da manhã, quando decidi ir para a sacada. Eu moro no subúrbio de uma cidade na Europa Central, então você pode imaginar o quão perto ficam as florestas e colinas ao redor. Mesmo durante a noite, eu tenho uma visão muito boa de tudo, especialmente dos morros. Eles só têm árvores no topo, o resto são apenas prados com grama alta. A noite estava linda. Calma, silenciosa, iluminada pela lua e pelas estrelas. Sentei-me com um charuto e uma bebida. Bem distante,
Dava para ouvir o eco abafado do grave de algum concerto. E foi aí que começou. Uma avó, um tanto alta, mas que parecia vir de muito longe. Eu não sei explicar, soava como uma mulher chorando, mas era errado. O tom parecia de alguém sofrendo, ou clamando por ajuda, mas não era humano. Quando digo que não era humano, quero dizer que o som parecia completamente quebrado. Como se estivesse saindo de um rádio de carro com sinal ruim. O tom da voz mudava constantemente, com uma entonação bizarra, antinatural. Não dava para entender nenhuma frase, e muito menos as palavras. E de repente, aquilo começou a se mover. Nada no mundo seria capaz de cruzar aquela distância em tão pouco tempo. Aquela voz, de certa forma, voou para o outro lado da colina, e continuou clamando. Com o mesmo som quebrado, a mesma sensação perturbadora. Depois, começou a voltar para o ponto de origem, cruzando a longa distância mais uma vez. Ficou naquele mesmo lugar por cerca de 15 minutos, e então, simplesmente parou. Para nunca mais ser ouvida. Notei apenas mais uma coisa, bem longe, quase escondida atrás dos telhados das casas. Uma luz azul, bem pequena e fraca, piscando na escuridão. Tentei focar os olhos para identificar o que era, mas não consegui. Ela desapareceu exatamente ao mesmo tempo em que a voz estranha sumiu. Eu sei que pode haver muitas explicações lógicas, mas há um detalhe. Exatamente naquela colina, quase na mesma área onde a voz surgiu, uma jovem de 15 anos teve uma morte triste e solitária, cerca de 10 anos atrás. Foi algo que abalou a cidade inteira na época. Pelo que soubemos, ela estava bebendo com os amigos, e desmaiou de bêbada. Os amigos simplesmente a abandonaram lá. Era uma noite fria de inverno. Ela estava apenas de moletom, e morreu congelada. Você pode se perguntar, por que eu não liguei para a polícia? Alguém poderia estar em perigo real. Eu cheguei a pensar nisso por um segundo, mas se você tivesse ouvido aquele som, entenderia perfeitamente o motivo de eu nunca ter discado o número de emergência. Algo está na casa do meu namorado, e está se alimentando da nossa energia. Esta é a minha primeira experiência real com esse tipo de coisa, tirando algumas crises de paralisia do sono anos atrás, que eu preferi ignorar. Para contextualizar, meu namorado mora com 2 amigos em uma casa construída no início dos anos 1900. Eu moro na mesma rua, mas passava muito tempo lá quando começamos a namorar. Nós costumávamos fazer piadas, dizendo que havia alguém morando escondido no sótão. A energia da casa sempre foi estranha. As coisas mudavam de lugar sem explicação. As chaves dele, que ele deixava na fechadura da porta à noite, apareciam jogadas do outro lado do corredor. Objetos se moviam sozinhos em cima da cômoda. No final de dezembro, eu descobri que estava grávida, e fiquei muito doente. Passei a morar lá praticamente em tempo integral, pois desenvolvi uma anemia profunda e mal conseguia caminhar. Infelizmente, devido a complicações médicas, a gravidez não era viável e precisei interrompê-la. Eu ficava naquela casa quase 24 horas por dia, a maior parte do tempo sozinha, enquanto os rapazes saíam para a faculdade ou para o trabalho. Eu ouvia passos subindo e descendo as escadas.
Achava que eram apenas as paredes finas, e tentava não ligar. Quando me recuperei, meu namorado e eu fomos passar 2 meses na minha casa. Mais recentemente, voltamos para a casa dele. Os amigos dele tinham viajado e queríamos um tempo sozinhos. Assim que pisamos lá, nos sentimos leves. Mas logo tudo desmoronou. Ao longo de 2 semanas, nós dois entramos em um estado depressivo extremo. Crises horríveis, a ponto de eu precisar ligar para uma linha de apoio emocional, algo que nunca fiz na vida. A atmosfera parecia sugar as nossas forças. Uma tarde, o pai do meu namorado e a namorada dele, a quem chamarei de Gá, foram nos visitar. A namorada do pai trabalhou por 10 anos em uma igreja espiritualista, e lidava profissionalmente com casos paranormais. Em certo momento, ela subiu as escadas para ir ao banheiro. Depois, voltou, conversamos mais um pouco e eles foram embora. Algumas horas depois, meu namorado recebeu uma ligação do pai. Ele mudou de expressão e me puxou para o lado de fora da casa para conversar. O pai dele revelou o que havia acontecido. A namorada dele disse que quando subiu as escadas para ir ao banheiro, ela olhou para o fim do corredor. E ali, exatamente embaixo do alçapão que leva ao sótão, havia uma mulher de pé. Ela era alta, extremamente magra, parecia ter cerca de 40 anos. Tinha cabelos pretos, totalmente desgrenhado, e uma feição profundamente depressiva.